Olá, boa noite. Ixi. Boa noite. Eita! Onde é que fixa o assunto? Ficaram me vendo aí de todos os filtros desse negócio agora. Bom, hoje a gente vai falar de violência obstétrica, então já que eu não tô conseguindo fixar o tema, tá? E a nossa convidada especialíssima é a Bruna Boldo, que é advogada, né, especialista nos direitos das mulheres. Vou chamar a Bruna, quem sabe ela consegue nos ajudar aqui, tá? Vamos ver. Bruna, cadê você? Aqui. Bruna já chegou. Vamos aguardar a Bruna aceitar. Bem-vindos todos que estão chegando. Olá, Bruna, Oi, tudo bom? tudo bem? Bem-vinda ao Manual da Grávida Moderna. Obrigada. Tava tentando fixar ali, mas não sei se eu consigo. Pois é, eu tô aqui olhando, eu tenho uma caixinha aqui de perguntas. É, eu, Tenho eu para enviar. consegui, eu consegui na última live que eu fiz, é assim, a gente tem que comentar, postar o comentário e aí puxar pro lado, daí aparece para fixar. Quem sabe consegue. Porque, né, é bom para quem vai chegando. Eu achei tão legal essa opção Sim, de botar o comentário. Então, violência sim. obstétrica. Tá, daí eu comento. Isso, pode enviar ali. E isso agora puxa pro lado, arrasta pro lado. Apareceu para fixar? Fixar. Apareceu. Aê! Ah, obrigada. A gente vai assim, né? Vai aprendendo. Bom, pessoal, então boa noite. Eu sou Fernanda, sou médica ginecologista obstétrica aqui do Manual da Grávida Moderna, junto com a doutora Daniela. Então, hoje aqui é eu e a Bruna que é advogada pelos direitos das mulheres. E eu nem vou falar muito, porque a gente quer ouvir a nossa convidada. Então, Bruna, por favor. Obrigada. Então, boa noite, gente. Boa noite quem está entrando, né? Primeiro de tudo, eu queria parabenizar a Fernanda e a Daniela pela iniciativa, né? Por toparem falar sobre esse assunto de violência obstétrica, porque é um tema polêmico, né? Como a gente sabe, é um tema nebuloso, como tu mesma disse. E não é todo mundo que se sente, então, confortável, né, para falar sobre isso. Mas eu penso que seja bem importante. Então, vocês estarem falando sobre isso aqui nesse canal já demonstra para mim essa preocupação que vocês têm, né, no cuidado, na atenção com as pacientes de vocês. Então, eu vejo isso como muito positivo. E por quê, né? Eu já vou entrar no tema, assim, direto, né? Por que que muitas pessoas também não se sentem à vontade de falar sobre isso? Na verdade, falando que seria inadequado nós falarmos sobre violência obstétrica, que isso, na verdade, poderia, inclusive, prejudicar o movimento de parto humanizado, né? Enfim, de toda essa questão de cuidado das pacientes de um parto mais normal. E eu, em certa forma, eu discordo com isso, porque quando a gente não fala sobre um assunto, sobre uma violência, né, que acontece, a gente tem que reconhecer que isso ainda acontece com uma certa frequência, né, em alguns lugares, a gente pode estar invisibilizando uma questão que é bem importante, né, e a gente tem que ter informação para saber se está passando por algum tipo de violência, né? Se eu não tenho essa informação, se eu não sei o que é a violência obstétrica, como é que eu vou saber que eu estou passando por isso? Então, por isso que eu acho importante
a gente falar justamente, porque não é que eu vou falar de parto humanizado, que eu vou estar falando que o que não é isso é violência obstétrica, isso é equivocado, né? Então, se eu ficar falando, por exemplo, só de parto humanizado e não falar que existe a violência, né? Acho que isso pode ser prejudicial, talvez, para os dois lados, tanto para o profissional, né, da área médica, tanto para os pacientes. Os pacientes, por não ter essa informação, não sabem muito bem se estão passando por algum tipo de violência ou não. E o profissional também fica numa questão, né, de, ué, se esse paciente, de repente, achar que um procedimento que eu fiz, né, que era necessário, é uma violência. Então, por isso, acho que é importante, sim, a gente falar, né, sobre esse assunto para realmente saber o que é, né, o que caracteriza. E aí, eu acho importante também a gente falar que só sofre violência aquelas pessoas que são entendidas como sujeitas de direito, né? Então, quando a gente está falando sobre a violência obstétrica, a gente está falando dentro de um contexto de direitos reprodutivos, né, Fernanda? E daí, assim, a gente tem que olhar para isso, que isso é muito recente. A gente falar em direitos reprodutivos, isso é uma construção muito recente. Antes não era olhado para isso numa esfera de direito, né, da mulher com direito, autonomia sobre o seu próprio corpo. Isso era relegado a um campo somente da saúde, né? Então, um cuidado com a saúde, né? Muito olhando para um cuidado de, vamos melhorar, ter muita mortalidade infantil ou mortalidade materna mesmo, né? Mas não olhando para esse sujeito. Então, acho que é importante a gente trazer essa questão. Antes mesmo disso, também tínhamos a questão do planejamento familiar, né? Então, ainda também a questão de ficar no âmbito doméstico. Então são passos, né, que vem caminhando para uma evolução que a gente precisa afirmar, que são direitos, sim, que a gente tem que, então, cuidar disso, né, para que não ocorram violações, né, violações de direito. Então, a violência obstétrica, ela pode ser, sim, uma violação de direito, porque quando a gente fala, né, violência de uma forma geral, a gente até conversava sobre isso outro dia, né, o que vem à mente muitas vezes é uma violência física direto, né, e na verdade existem várias formas de violência, né, inclusive a violência verbal foi algo que a Daniela até trouxe, né, ontem, eu acho, nos stories. Então, para essa live, ela contou uma situação, né? Isso, contou um caso. Então, todas essas questões, né, históricas, né, e de evolução, de conquista de direitos, isso faz parte, isso é importante, né, e vai compondo tudo isso para a gente entender, compreender também em que momento que a gente chega, né, onde que a gente está. Engraçado, meu celular tá querendo apagar a gente aqui o tempo todo, mas estou cuidando. Que momento que a gente está, então, para entender um pouquinho melhor também, né? Para compreender e não ficar também num puro embate, né? Eu acho que a gente tem que entender que essas são questões que são muito latentes ainda, né? Que são muito de uma discussão muito recente, então não há... Muito recente. Exato, é muito recente, não há nada muito certo, assim, né? Muito preto no branco, então a gente tem que entender todos esses processos para a gente começar a construir algum entendimento sobre isso. Outra questão até que eu queria trazer também, de questão histórica também, antes da gente entrar especificamente na violência obstétrica, né, que eu acho que é importante, e aqui sem querendo ser muito irresponsável com a história, né, de dar alguns saltos quânticos, assim, mas voltar só uma questão ali pelo século XVIII, por aí, a idade, né, 1700, ali 1800, a gente tem uma questão bem importante que está se vivendo nesse período, um período de industrialização.
em um período de um novo modelo socioeconômico que vem querendo se firmar, né, o capitalismo. Então, dentro desse processo, a gente tem uma questão de um racionalismo muito forte. Né? Há uma mudança de pensamento na sociedade que preza muito por um racionalismo. E aí, esse aspecto racional vai olhar para a sociedade, né? Olhar para o mundo como um mundo máquina, que funciona como uma máquina. E vai ter esse olhar também para o ser humano, né? Enquanto uma máquina. E é nesse período que são desenvolvidas muitas áreas das ciências, como a própria medicina, né? Muito por esse olhar e por um olhar também positivista, né? Se constrói de uma forma assim mais positivista. E trazendo para a questão do parto, né, em si, como se dava isso nesse período? Era por parteiras, né? Então era no âmbito doméstico, eram as parteiras, as mulheres que faziam esse trabalho. E aí, quando a gente tem essa nova visão, tudo isso é excluído, né? A gente olha, a gente, né? A sociedade na época olha para essas parteiras como, em muitos lugares, como bruxas, né? Como que elas se colocam no lugar de detentoras desse conhecimento e de poder fazer um parto, né? De crianças e mesmo ao mesmo lugar também de curandeiras, né? Enfim, de todos esses saberes que tinham. Saberes femininos, principalmente, né? Exatamente, exatamente. Dizendo que isso não tem importância, né? Que isso não é ciência, então vamos olhar só para o aspecto racional. E quem que foi para essas primeiras áreas das ciências, né? Os homens. Então a gente tem uma mudança muito brusca, né? De homens que não participavam em nada desse processo, né, de parto, que não acompanhavam, que não conheciam. Nem como companheiros eles acompanhavam, né? Nem exato. Como pai da criança eles acompanhavam e de repente viraram os responsáveis por acompanhar todo o processo, né? Sim, sim, por trazer essas vidas, então, né? E aí, e entendendo dessa forma, né, o funcionamento do corpo das mulheres, então, como uma máquina, né? E assim também o modus de operar, né? Mas num sentido mais mecanicista mesmo. E por que é importante a gente olhar para isso, né? Porque isso vem por muitos anos, né? Esse pensamento ele é muito forte. Então ele vem junto com esse modelo também de construção de sociedade, né? A partir desse modelo socioeconômico vigente, se estruturando na nossa sociedade dessa forma. Então, essa lógica de pensar, ela vai trazer muitos reflexos nas áreas de atuação, né? No modo como se olha para essa questão toda do parto. E daí vem ao encontro daquilo que eu falava no início, né? De olhar, de como a gente vai olhar para isso. A gente não olha para a pessoa em si, né? Como sujeita daqueles direitos. A gente está olhando para essa questão da reprodução apenas, né? Então, tem um olhar da mulher como a reprodutora simplesmente, né? Aquela que vai gerar um filho. E aí até há uma preocupação maior, começa-se com o desenvolvimento, né, da sociedade, haver uma preocupação daquela criança que vai nascer, né? Então, para não querer que morra, porque precisa daquelas pessoas, precisa da produtividade, né? Então, começa-se num caminhar muito por esse lado. E aquelas parteiras que se tinha, né? Muitas delas foram mesmo queimadas em fogueiras, entendidas como se fossem as bruxas. Então, qual que é o grande problema aí? É não haver uma integração desses saberes, né? Que não é porque a medicina é a vilã, não, bem longe disso, né? É muito importante todo o desenvolvimento que se tem nessa área. Mas isso não foi feito de uma forma integrativa, com os saberes sobre o corpo, né? Sobre todo esse funcionamento. Tanto que eles não conheciam o corpo das mulheres, que o próprio clitóris só foi reconhecido totalmente em 2009, né? Pensa, é muito recente. Quando a gente começa a observar essas questões, né? 10 anos, né? Isso é ontem, né?
É ontem, aham, é ontem, é piscar os olhos, né? Então, acho que isso, né? E esse aspecto racional, ele ainda está muito presente na nossa sociedade, né? De olhar para tudo, na verdade, para todas as áreas, excluindo as outras formas de funcionar, né? Do corpo, como se isso fosse muito, muito certo, muito encaixotado, né? E a própria obstetrícia também, tu podes falar melhor que eu, mas ela nasce num campo de cirurgias, né? O próprio lugar dela na área da medicina nasce, né, numa área de cirurgia. Então, tudo isso, acho que é importante a gente trazer como, primeiro, como uns pontos reflexivos, né? Sobre em que momento que a gente chega para dizer que existem algumas violências, né? E aí, como todo movimento excludente também, né, isso gera um pêndulo. Então, ao mesmo tempo que se exclui, que se exclui essas mulheres, né, surgem os movimentos sociais feministas, né, de outras mulheres pelos direitos. E aí essa construção que vai trazer muitos direitos às mulheres e que inclusive vai trazer aí vindo mais recente, e por isso que eu digo saltos, né, quânticos, a questão dos próprios direitos reprodutivos, que aí só vem sendo reconhecido mesmo da década de 80 para cá, apesar de, né, ali em 60 ter muito essa questão, né, muito fomento a isso, a própria busca por contraceptivos, né, mas isso só vai ser entendido como direito a partir de 80. E aí, a partir de 2000, é que a gente começa a ter, pelo menos no Brasil, né, um movimento mais forte de doulas, né, de doulagem, que é a época que tem os primeiros cursos aqui, né, com certificado, e que volta a trazer esse saber para a questão, né, de acompanhamento de gestação, de trabalho de parto, como uma questão importante, né, de se olhar para esse movimento, né, do corpo, tudo como funciona, e não só por uma via muito tecnicista. E é claro que, ao mesmo tempo, não só as doulas, né, mas um movimento também dentro da própria área da ciência médica, né? É que nenhuma decisão vai vir de cima em prol de quem precisa do direito, né? Então é um movimento que tem que partir das mulheres. Assim, não vai ser um belo Exatamente. dia um médico pensar, ai, nossa, como eu não me dei conta disso antes, acho que preciso mudar a minha prática. Não vai acontecer, né? Sim. Ele precisa, como você comentou no começo, as coisas precisam ser nomeadas para existir. Então as mulheres cunharam esse termo e a gente precisa respeitar o termo que elas, né, resolveram identificar como que elas sentiam, né? Não é uma coisa que o profissional tem que decidir, não é uma luta do profissional. Claro que alguns profissionais se unem à causa e entendem e vão aderir, mas é uma causa que é das mulheres, né? E se elas escolheram esse termo, esse é o termo que deve ser usado. Então, violência obstétrica é o termo adequado, porque elas assim nomearam. E como disse a Érica ali em cima, ó, desde sempre os homens decidindo sobre os corpos femininos. Então, esse é um movimento de nós para nós, né? Exatamente, de reconhecer, né? E a gente, assim, a gente pode ter sensibilidade, né? Assim como, por exemplo, os homens podem ter sensibilidade a certas questões, né? Mas a forma como essas violências nos atravessam, elas têm muito significado, né? E isso que realmente fica assim mais latente, que vem para essa questão de movimento, de prática, né? E até. E tem muitos homens que apoiam a causa, tanto parceiros de mulheres como profissionais também, né? Não excluindo eles da responsabilidade de brigar por um melhor atendimento ao parto, ao nascimento e ao direito das mulheres como um todo, né? Com certeza. Mas é isso, né? É algo que vem realmente, que vem da gente, de como tá se sentindo, de como passa por isso, né? Inclusive, eu não sou mãe, né? Mas sei de muitos relatos de mães que depois de passar por essa experiência, acabam se engajando realmente em muitas causas femininas por terem experienciado algumas questões, né, relativas aí
a própria violação de direitos, e aí não estou falando especificamente, né, da área médica, mas de uma forma geral, inclusive de situação na sociedade, né, a própria questão de amamentação que a gente estava falando esses dias, né, que teve o dia. Então, assim, são questões que você começa a perceber. Eu mesma, né, que me coloco numa posição profissional de advocacia para mulheres, essa questão começou a surgir de mim também de dentro para fora. Não foi algo racionalizado, né? Foi uma busca também por uma forma de como eu me sentia, né, na sociedade, principalmente de questões que me atravessaram aí, profissionais muitas. E aí que vem esse desejo, essa busca, né? Então, assim conforme a gente vai passando por esses processos também. Eu sei que tu estás olhando mais ou menos os comentários, que se quiser qualquer coisa fazer uma intervenção, porque eu não consigo acompanhar muito. Não, pode enquanto eu tô falando. Acompanhando aqui. Ah, então tá. E aí, então, tudo isso, né, pra gente chegar, então, na violência obstétrica em si, que há, então, esse medo também, né? Esse medo de alguns profissionais de olhar para isso e pensar, né? Meu Deus, mas agora eu vou ser acusado de tudo, ou vou perder meu lugar, né? Alguns entram em alguns conflitos com as próprias doulas, né? Com medo de perder esse lugar. E esse medo, eu vejo que muitas vezes é um medo de um desconhecido, porque a partir do momento que a gente tem acesso à informação, a gente vê, conversa, né? Eu sei que tu trabalhas em parceria, né, com algumas doulas. O quanto isso é positivo, né? Aquele movimento de integrar, justamente, cada um tem o seu lugar, né, nesse trabalho. Não é nenhum vai tirar o lugar um do outro. Cada um tem, né? De jeito nenhum. Cada um vai ter o seu lugar ali naquela situação. E aí a gente está falando, a violência obstétrica, ela compreende todo esse processo, né? É toda a questão da gestação, do trabalho de parto, pós-parto, né? Então não é só o momento ali do trabalho de parto em si, né? Quando a gente fala de olhar para essas violações que acontecem, tudo isso que compõe. E aí... A Érica, que é pediatra, né, comentou ali também que a gente há um tempo comentou que a gente fala muito em violência obstétrica como isso, como não é só o obstetra, desde o porteiro que vai recepcionar a paciente ali para fazer a internação, até a tia do cafezinho, enfermagem, pediatra, é todo mundo que vai prestar assistência a essa mulher que está no momento ali, né, dentro do ambiente hospitalar, né? E a gente estava comentando que tem as questões que pediatras têm atitudes também, só que a gente não nomeia. E que era importante, talvez, as mulheres começarem a nomear como violência pediátrica, que aí acende a luzinha, assim como questões de violência obstétrica. Porque daí acaba que as violências pediátricas passam, né, despercebidas no rol das violências obstétricas, quando precisam ser nomeadas, porque também existem, né? É uma forma justamente de chamar atenção, né? Talvez até por isso haja um certo desconforto com o nome, né? Por parecer que está muito relacionado só à questão da obstetrícia, mas bem como você pontua, tudo isso que vai compor, né? O pessoal da enfermagem, todo mundo que está junto nessa relação. E aí, o que é realmente, né? São atos que todo ato abusivo, né? Aquilo que extrapola, aquilo que é desnecessário, que a gente fala. E aí são intervenções desnecessárias. O quanto as intervenções estão sendo abusivas. E aí temos uma outra dificuldade, porque nós não temos nenhuma legislação, isso é realmente algo que vem de movimentos, né? Então, nós não temos nenhuma legislação específica, nós não temos nada que fale, expressamente, né, claramente, isso é violência obstétrica, né? Existe a sanção tal, isso não existe perfeitinho. Existem algumas iniciativas legais, tanto municipais como estaduais, mas elas são pontuais e, inclusive, são bastante discutíveis, né?
a gente teve a questão de uma proposta, né, de lei ano passado. Aliás, não lembro exatamente se foi proposta no passado, mas ela foi discutida muito ano passado, que foi em São Paulo, né, uma proposta da Janaína Pascoal, e que trouxe muito à tona esse debate novamente, né? Então, essa iniciativa, por exemplo, ela falava sobre a questão da violência obstétrica, só que ela falava num tom de favorecer, de valorizar a questão da cesariana. Ela Né? colocava como a solução para a violência obstétrica cesariana para todo mundo, né? Exatamente. Cesarianas são que é contraditório. Também, né? Exatamente. Opta, como eu já vi, ó, várias vezes a mulher opta por ter uma cesariana para não sofrer, né? Uhum. Aí chega, fica totalmente excluída, não vê o seu filho nascer, enquanto tá, sei lá, o cirurgião conversando com o pediatra sobre o jogo de tênis. Que eles... Gente, se isso não é uma violência, eu não sei o que é, né? Exatamente. O jogo de tênis que é passar depois, lá, e totalmente mecânico o negócio, a criança nascendo, vai pra outra sala e a mulher ali, né? Tipo o John Travolta no meme, sabe? Meu Deus, Sim. o que tá acontecendo, né? Isso não é uma violência, eu também não sei o que é, né? E não exatamente. Física, e não necessariamente foi dita uma palavra, né, violenta para ofendê-la, né? Mas extremamente violenta uma cena de cesárea dessa forma também, né? Desrespeitoso, mas... Sim, e propostas como essa acabam demonstrando um certo desconhecimento mesmo, né? De assunto, de profundidade, tanto que foi então declarado inconstitucional, porque não tinha como, não tinha uma fundamentação, né? De que isso seria Mas a dita pessoa aí que fez eu não sei qual é o cargo dela, não sou boa nessas coisas, deputada. mas ela foi muito bem avisada. Foi muito, muito sugerido, então, que ela determinasse que fosse obrigatório no SUS a analgesia de parto, se ela estava tão preocupada com as questões de parto, que fosse oferecido no SUS e garantido para todas as mulheres a analgesia de parto, mas a pessoa não estava interessada em ouvir, ela estava interessada em campanha política, né? Sim. Com uma lei dessa. Infelizmente, né? Porque poderia ter feito um grande bem para as mulheres aprovando a analgesia de parto para todas, né, na rede pública, mas não. Com certeza, até porque, né, a gente sabe que a maioria que sofre, né, uma certa violência, assim, a maioria não, eu me expressei errado, mas muitas vezes sofrem aquelas pessoas que têm menos recursos, porque talvez quem tenha mais recursos consiga... Temos um participante especial, uma participante. Uma participante. E porque talvez quem tenha recursos consiga ter uma relação com uma profissional, né, com um profissional que vai acompanhar em todos os momentos, né? Então, desde aquele pré-natal até contratar, talvez, para que fique à disposição no momento que vier o parto, né? Até para um pós-natal. E muitas vezes quem não tem essas condições, talvez vai acontecer de um médico que nunca viu na vida fazer esse parto, né? Então, quando eu tenho uma relação de confiança, de que eu tive todo esse acompanhamento desde o início, é mais difícil de eu sofrer uma violência, porque existe realmente essa relação mais dialogada, existem mais informações. Não pode ser, não exclui o fato de poder acontecer, né? Mas é mais difícil. Agora, quando talvez eu não conheça a pessoa e ela fala, isso daqui eu trabalho assim e tal, e vai fazendo, né, os procedimentos que entende ali no momento, pode estar sujeita a algum tipo de violência. Então, por isso é importante a informação, né, para quem não tem essa possibilidade para saber, de repente, né, se está sofrendo alguma questão ou não. Esse é o grande motivo que a gente criou o Manual da Grávida Moderna, né? E o curso, né? Porque as mulheres, como você bem falou, né? Sem informação, chegam a um profissional desconhecido, sem informação, ficam sujeitas. E aquelas que têm, enfim, um poder aquisitivo para ter o seu médico, elas também ficam sujeitas ao tipo de violência que é uma indicação, por exemplo, de uma cirurgia desnecessária, né? Sim. E também não deixa de ser, né, um tipo de violência, né? Você dizer para paciente que, ok, tá tudo bem, e chega na hora de inventar uma falsa indicação, né?
para uma cirurgia Exatamente. necessária. Exatamente. E muitas vezes acaba fazendo também, isso na verdade é um problema, né, que tem que ser discutido também, que muitas vezes essa questão faz com que a paciente escolha também por uma cesariana, né, porque daí Sim. você tem o tempo, sabe que o profissional vai estar lá, né, então isso também acaba fomentando, e a gente tem ali uns números bem expressivos, né, quando a gente olha para essa questão das cesáreas, que até a gente falava da questão da lei, que ainda poderia incentivar ainda mais, né? E aí a gente, quando tem uma Organização Mundial da Saúde que prevê que um parâmetro aceitável seria de 10 a 15%, e no Brasil a gente tem uma rede, né, que na rede pública dá mais ou menos uns 50%, na particular quase 90%, isso é bem preocupante, isso traduz, de certa forma, essa lógica, né, socioeconômica que a gente vive. Então, é a questão do ter tudo prontinho, né, tudo certinho, para chegar lá no horário, tá? Chegar, fazer e sair. Bem, esquema fábrica, né? Que é o que tu vinhas dizendo ali, quando teve a Revolução Industrial, as pessoas também foram tratadas como máquinas, né? Então tem que ter horário para Exatamente. entrar, horário para sair do hospital e parto não é assim, né? Sim. Lembra justamente isso, né? Essa linha de produção. Então, E aí, mais uma vez, a questão é do que foi disseminado de cultura também, né? Em relação a tudo isso. E aí, mais uma vez, a questão da falta de informação, porque isso é um movimento muito recente das mulheres se empoderarem e falarem, né? Não, eu quero um parto que seja mais natural, que seja normal. Porque eu digo até por experiência própria lá de casa, né? Na minha família, de que talvez a cesariana fosse melhor, porque é o procedimento sem dor, e a minha mãe falava mesmo assim, né? Teve duas experiências, uma normal e outra de cesariana, e falou: a cesariana é bom, porque eu fui lá, cheguei tudo certinho, né? Só pro momento e depois saí. Porque um parto natural, ele não tem um tempo exato, né? Ele vai de cada pessoa. Então, até a questão, né, de mídia, assim, né? Eu penso quando eu era mais nova e olhava, assim, na televisão, por exemplo, em novelas, a questão de, parece que, assim, a bolsa estourou, meu Deus do céu, tá nascendo. tá nascendo, Né? Vai correndo para um hospital porque tá nascendo. E aí isso também gera um medo, né? Gera uma insegurança, assim, de, nossa, isso é assustador. E não é assim, né? A gente sabe que dependendo de pessoa, aí pode se estender por muitas horas, né, Fernanda? E aí pode até falar melhor. Isso vai de um processo de cada um. Vai dar a informação, né? A informação. Exatamente. Exatamente. E aí. Aqui tem uma pergunta sobre que ouviu dizer que o plano de saúde, que tem como pedir plano de saúde as estatísticas de cesárea e parto normal do médico, se é verdade. É verdade, né? Quem falar um pouquinho. Sim, sim. Esses dados estatísticos, eles também são disponibilizados, né? O pessoal que faz pesquisa, né? Que faz esses levantamentos, eles também são disponibilizados. Eu não lembro agora a frequência, né? Anual, assim. Eu acho que é anual que eles Acho que é anual, né? Mas esses dados, eles... pode solicitar que o plano tem, acho que até 7, 10 dias para encaminhar para a mulher anuais, né? Para auxiliar na escolha, enfim, que ela venha fazer de profissional, né? Exatamente. Então, a gente falava dessas necessidades, né? E questões que não são tão necessárias. E daí, por exemplo, falando assim, as cesarianas, é difícil a gente falar se isso seria uma violência ou não. Grosso modo, né? Se não é necessário, se foi acompanhado todo esse pré-natal e a pessoa tem as condições necessárias, as condições possíveis, né, para ter um parto natural, um procedimento cirúrgico não é assim tão necessário, né? Isso ainda não vai ter, talvez, uma responsabilização sobre isso, até porque
pode ser ainda uma decisão conjunta, né? E a gente tem que respeitar justamente esse tempo, né? De processamento, de cultura, realmente, de maturação. Então, se a pessoa sente um medo, esse medo é legítimo, né? A gente tem que validar esse sentimento, se ela quer optar, e isso conversa com o médico nesse sentido e acham que é o melhor caminho, ok, né? Tudo bem. Então, a gente vai, nesse momento, estar falando do que é realmente mais agressivo, né? Do que o que vai ter tutela vai ser aquela violência mais agressiva mesmo, né? Que é dos xingamentos, como até a gente falava que a Daniela trouxe, né? De um relato de uma paciente. Por exemplo, né? Chegar e falar assim, desprezar ou falar mal porque é uma jovem que talvez não tenha um acompanhante, né? Chegou sozinha, não tenha um acompanhante, não tem o pai, né? Muitas vezes essa pessoa ela é julgada nesse processamento. E se ela escuta alguma coisa, né? E aí, novamente, de qualquer profissional que esteja ali acompanhando aquele momento, né? Que fale coisas do tipo, né? Quis fazer, né? Aquelas frases clássicas, né? Na hora de fazer, tava bem bom, né? Mas agora tá aí, sofrendo. E sabe o que eu vou te dizer também? Tem um outro momento que às vezes a gente quase não trata na violência obstétrica, que é no caso das perdas gestacionais, tá? Porque Sim. Da violência obstétrica e do nascimento, a mulher acaba falando mais, né? Mas quando a gente tem uma perda, já é uma coisa que é tão dolorida que as mulheres quase não falam. E é um momento, assim, quando a gente para ouvir, tem cada história que, olha, de bastante violência, principalmente essa, assim, psicológica, não necessariamente física também, né? Por exemplo, esses tempos eu recebi uma paciente no plantão, vinha trazida pela equipe móvel, né, pelo SAMU, enfim. E aí, quando foram me passar o caso, me passaram o caso de uma forma assim, não queria o bebê, tentou se matar, tomou um monte de medicação, assim, ó, deve ser prostituta, sabe? É bom tu dar uma olhada aí, porque isso aí tá muito esquisito. Acho que queria era abortar, um jeito assim, sabe? Tipo, não cabe a nós, assim, ficar tecendo esse tipo de comentário, né? Está sangrando, uma mulher que tá gestante, tipo, ficar julgando o que a mulher estava fazendo, se é advogada, se é prostituta. Não, é uma paciente que precisa do atendimento e ponto, entendeu? Ela está sangrando, ponto. Não tem que dizer nada além disso, tecer nenhum comentário, né? E é muito comum, assim, a gente ouvir esse tipo de relato, né? Da mulher, assim, eu tenho conhecida que queria gestação, estava tentando engravidar, médica, teve um sangramento abundante com atendimento, né, de saúde também, foi extremamente maltratada, tipo, que afirmaram que ela estava, enfim, tentando aborto ou qualquer coisa assim, né? Sim, e até a Érica fala assim, né, até porque a gente é médico e não juiz. E eu vou falar que nem o juiz, nem ao juiz, ao advogado cabe esse tipo de juízo de valor, né? A gente tem que, acho que tem que começar a pensar a que a gente está servindo, né? A que a gente foi chamado para, né? Então, estás ali enquanto um profissional da área médica para trabalhar essa questão, né? Para ver o que pode ser feito ali naquele momento. E se isso vira, por exemplo, um caso jurídico também, a mim não cabe eu ficar julgando a vida da pessoa, né? Os juízes, eles têm que também se ater à questão de procedimento, né? De analisar provas do que foi o que condizia com a situação ou não, enfim, mas não entrar nesses juízos de valor, né? Acho que isso da vítima, né? Exato, exatamente, exatamente. Isso não cabe mais, isso não pode caber mais na nossa sociedade, né? A gente tem que realmente provocar essas transformações, né? Que isso não seja mais o mais importante. E aí, quando a gente fala realmente de abortamento, né? A gente vê que tem um cenário também invisibilizado, porque
existe um número bastante expressivo de abortos que acontecem, e aí a gente não está falando dos provocados, mesmo daqueles espontâneos, Sim, né? Tu sim, me sim, sim. dizias outro dia 30%, é isso, mais ou menos? Acha que é até mais, mas uma média assim de 30% das Aham. ações, né, acabam virando uma perda. Sim, porque justamente a gente tem o que não é notificado, né? O que não chega nos Isso, não sistemas. chega, e não chega a saber às vezes que tá grávida, né? Então, Uhum, exatamente. Então, assim, aquela pessoa, né? é, Olha a dor que ela tá passando. E, assim, independente disso ser provocado ou não, né? não vem Sempre ao tem caso, né? ali. É, Não e é, assim nunca mesmo. é legal, É, mesmo quando é provocado, né? As pessoas falam, aham. ah, vou ali tomar um café e já volto. Não, gente, não Sim, é não é assim. uma escolha fácil, né? Não é Não. uma questão assim. Imagina o que aquela pessoa não passou para chegar a ter essa decisão, né? Uhum. Então, assim, realmente tem que ser tratado com mais humanidade, né? A gente tem falado muito nos congressos tal, sobre essa questão, né? De humanização e na área da saúde também, né? Às vezes eu acompanho uma coisa ou outra que tem de intersetorial e fala da humanização, mas na verdade é um resgate, né? A gente não precisaria estar falando sobre isso porque nós somos humanos, né? Uhum. Então como a gente tem que falar de atendimento humanizado e às vezes a Uhum. gente se coloca aí, assim e é tido como um diferencial quando na verdade teria que ser o O normal, habitual. o habitual, né? E Bruna, Mas, veio uma pergunta aqui bem uhum, importante, acho que a gente, né? Caso ocorrer a violência, né? Como a mulher deve proceder? Se precisa de alguma prova, como é que funciona? sim. Pode recorrer. Sim, então, vai depender muito do tipo da violência, né? Mais uma vez, que vai sofrer. Então, por exemplo, se é uma violência de cunho moral, como a gente falava, não existem tantas provas, né? Às vezes, eventualmente, vai ter uma gravação de quem está ali acompanhando, mas isso vai ser mais testemunhal, mas é bem importante a questão das provas, sim, tá? Principalmente quando tem um procedimento que é o que a gente vai falar de uma lesão física, né? De um procedimento mais interventivo. Por quê? Porque ainda tem realmente assim, ó. Quando a gente vai fazer denúncias nos conselhos de medicina, há uma dificuldade na própria estrutura de ser um pouco mais fechado, né? Então, assim, por exemplo, aqui em Santa Catarina, onde a gente está, a gente tem o conselho lá em Florianópolis. Tudo é em Florianópolis, você tem que ir até Florianópolis. Então, Olha, isso já é uma dificuldade que se coloca, sabe? com certeza. Então, assim, quanto mais provas, melhor. Não é necessário esgotar a instância. Então, por exemplo, não preciso denunciar diretamente no conselho. Isso é uma possibilidade. Sim, né? A Ana é uma colega, né? Trabalhamos juntas e por um período, e a gente foi até lá, teve uma situação dessa, que teve que ir até lá, e daí é tudo mais dificultado, assim, né? E enfim, mas assim, não é necessário esgotar a instância. Pode entrar direto numa via judicial também. Isso também é possível. Então, tem esses caminhos, né? Tem as ouvidorias, às vezes, do próprio hospital, que também pode fazer se reportar a esses Primeiro canais, passo, né? né? Acredito. É Exatamente. importante, Até né? porque, sim, em determinadas situações, o hospital também vai ser responsabilizado, né? Porque ele também é responsável pela atuação daqueles profissionais. Uhum. Então, assim, isso pode ser tanto. Então, tem várias vias. Tem a questão de registrar o boletim de ocorrência também, né? Nesses casos, então, de lesão. E aí, como a gente falava antes, por não tem uma legislação específica. Então, a gente vai ver no caso a caso, no que se encaixa. Isso não quer dizer que não tem uma tutela. Nós temos bastante legislação penal, né, que caracteriza o que é uma injúria, uma difamação ou uma lesão corporal, que aí podem estar entrando questões, por exemplo, de procedimentos que já seriam ultrapassados por até não ter nenhuma comprovação científica de que melhoraria, por exemplo, né?
manobra de Christeler que fala, né? É discutido já sobre isso ser um procedimento de cara desnecessário, porque seria uma questão que não tem exatamente uma comprovação científica que diga que aquilo vai auxiliar na saída do bebê, né? Que é o que eu tô falando, é o empurrar a barriga, né? Para que o bebê saia. Então, isso pode ser caracterizado talvez como uma lesão corporal. Então, a gente vai buscar essa tutela na área penal, vai fazer essa denúncia, registra o boletim de ocorrência e a denúncia. Tem daí a questão também da violência psicológica, que a gente também estava falando, ou de um dano moral. Isso pode ser, então, tutelado na via civil. Isso também é possível, né? De uma indenização. E aí que vai entrar também a figura do hospital. Nós temos no Código Civil também a questão do próprio erro médico. Mas daí é uma questão daí já bem específica, porque daí a gente tem que realmente comprovar que aquilo caracteriza um erro, né? Que a atitude do médico, então, foi realmente uma questão bem absurda ali, daí vai passar por perícia, né? Que vai analisar aquele caso, se realmente houve um erro, né, no procedimento. Mas existem todas essas vias, né, que podem ser buscadas, né? Não é por não ter algo específico que não existe a tutela. Mas então o ideal é fazer um boletim de ocorrência, registrar no serviço do hospital ali o saque, e aí teria que procurar um advogado, um defensor público, alguma coisa nesse sentido para encaminhar a denúncia. Exatamente. Sim, na verdade, quando são crimes, né? O detentor da ação penal é o Ministério Público. Então, quando é um crime que a gente diz que é incondicionado, né, que não depende de uma representação da pessoa para dizer que se quer seguir adiante, o Ministério Público ele vai seguir com esse procedimento adiante. Quando é um caso civil, não. Daí tem que obrigatoriamente pegar um advogado, né? A questão do penal de deixar só no boletim de ocorrência ou na tutela do Ministério Público é que não vai ter alguém, na verdade, especificamente contigo cuidando desse processamento todo, né? Então, você pode, se tiver as condições, né, de procurar um advogado também para fazer esse acompanhamento todo. Inclusive, né, de chegar até um registro, porque todo esse caminho inicial, ele não é um caminho assim, a gente está falando de uma forma técnica, né? Mas ele não é um caminho fácil de percorrer, porque a pessoa já está numa situação de violação, bem fragilizada. Então, é bem interessante ter um profissional que vai ajudar e apoiar nesse caminho, até para auxiliar nessas dúvidas. Então, muitas vezes, não sei como fazer um registro no saque, né? Queria uma orientação, então já faz algo mais orientado. Isso é bem interessante também. Mas não quer dizer que aquela que não vai conseguir, né, ter esse recurso, que ela vai ficar desamparada, né? E tem também a questão da defensoria pública, né? Nas cidades que tem defensoria, que dá para ir até a defensoria levar esses casos, né? Legal. Outra coisa que Errana tá pedindo, que gostaria de fazer o TCC dela no tema. Eu vou pedir para ti nos mandar no direct, tá? Se a tua área for mais do direito, mandar para a Bruna. Se for mais a área da saúde, aí pode mandar para mim, para a gente pensar em aonde pode estar pesquisando. E aí teve uma pergunta anterior, agora eu não vou me lembrar mais quem fez, que falaram dessas questões da pandemia, né? Como é que estão as violências na pandemia, que tem muitas cidades que estão proibindo a presença do acompanhante. O acompanhante, sim, já está bem documentado como a lei do acompanhante território nacional, né? Então, se tu tens notícias de como é que tá isso, né? Aqui em Blumenau, nenhum dos hospitais está proibindo a presença do acompanhante após a internação. Estão pedindo só para, enquanto assim tá na consulta, ainda não tá sabendo se vai internar ou não, estão pedindo para aguardar, né, do lado de fora ainda, mas em se fazendo a internação, daí o acompanhante fica junto o tempo todo, né? Não sei como é que, se tu tens notícias de outros locais também. Sim, o que eu sei é que realmente isso está sendo
mantido, né? Tem sido respeitado, até porque, como tu mencionaste, já é algo que é bem conhecido, né? Por todos, assim, esse direito ao acompanhante. Então, tomando os cuidados necessários, isso tem sido, de certa forma, respeitado. Mas é até bem importante trazer a figura do acompanhante também para a discussão, de novo, porque o acompanhante ou a acompanhante, né, pode ser qualquer pessoa da escolha, né, é uma figura bem importante. Né? Às vezes a gente não dá tanta relevância a essa figura, olhando mais como uma companhia. Mas o acompanhante, ele tem um papel fundamental, que é justamente de fazer valer a autonomia da parturiente, né? Toda essa defesa que às vezes ela, por Não uma consegue situação, não fazer. consegue, né? Tá lá num momento de vulnerabilidade mesmo, né? Sim. Passando por uma situação. E aí, quando se tem isso bem dialogado, é importante que esse acompanhante tenha bastante informação, que foi feito um curso antes que também esteja presente, né, nesses cursos, para realmente ser a voz daquela pessoa ali naquele momento, né? E é importante dizer que esse acompanhante ele tem direito a ficar todo o momento junto, né, presente, porque numa outra vez eu fiz umas perguntas, né, para ver se o pessoal teve acompanhante durante o seu parto. A maioria respondeu que sim. Mas uma das pessoas veio falar para mim que, na verdade, sim, mas só entrou no momento que já estava ganhando. Então, assim, né? Então eu fiquei me perguntando até onde será que todas essas pessoas entenderam que o acompanhante é em todo, o tempo todo. Né? Então, isso é importante a gente falar, né? Tem direito o tempo todo. Se pedir para ficar de fora em algum momento, começa a desconfiar, né? Já fala assim, né? Por quê? Né? Posso ficar? Então, porque pode ter aí alguma situação estranha. Não sei se tem mais alguma, Mas alguma questão, mas... teve uma pergunta na caixinha, né, que era como identificar os procedimentos realmente necessários. Né? E isso, infelizmente, pessoa que não é da área não vai conseguir identificar. Porque, assim, sempre que a gente faz ali um plano de parto, né, organiza, a mulher tá sempre pensando que vai estar tudo dentro da normalidade, né? Então, sim, é importante estudar, se preparar, ter o plano de parto, mas isso é tudo dentro da normalidade. No momento, assim, que sair alguma coisa do controle, a pessoa que é lei, ela infelizmente não tem como identificar. Então, assim, o ideal é pesquisar sobre o hospital, pesquisar sobre os profissionais que trabalham lá, pesquisar sobre o profissional que vai te atender, né? Conversar em fóruns de Facebook, rede social, na própria sala de espera do teu médico, né? Pedir um plano de saúde, tudo isso, sim, para ir minimizando, para que tu vá ganhando confiança de estar com aqueles profissionais, porque tem coisas assim que são muito técnicas ali na hora, não tem como a Com pessoa que está ali com certeza. contração, na hora, enfim, avaliar ou conseguir contestar, sabe? Claro, você pode sempre pedir para o profissional te explicar o que está acontecendo, obviamente, né? Mas é muito, tem coisas que são muito, muito técnicas e de avaliação ali da evolução mesmo, né? Do Sim, quadro e que sim. não vai, a mulher não vai conseguir se determinar ali, né? Dizer não, assim, o médico diz assim, aqui, ó, os batimentos estão alterando. Ela não vai dizer não vai fazer, não quero. É muito Sim. complexo, né? Claro que Porque eu nunca, sempre que falam assim, meu Deus, parto a todo custo. Gente, sério, não acontece isso, entendeu? Eu nunca vi, quase 10 anos atendendo em um monte de mulher, eu nunca vi nenhuma mulher fazer qualquer menção, nem próximo de dizer que vai colocar ela ou o bebê em risco porque não quer uma cesárea de jeito nenhum. Não existe isso, né? Então é complicado, assim, infelizmente acaba tendo que, claro, né, um Cristelera, a gente sabe sim. que é proibido, esse é totalmente desnecessário. A Episil, né, a gente sabe que tem ainda na literatura algumas indicações, então ainda pode ser que o profissional sugira e converse. Eu, na minha prática, não acho necessário em momento nenhum, é quase
7 anos sem fazer nenhuma epísio, mas eu sei que tem na literatura ainda consideram algumas indicações, então é meio difícil, assim, não tem como você sozinha lá nesse momento, sem, né? São 12 anos de preparo para a gente identificar algumas situações pontuais para agir, é complexo, né? Mas dentro da normalidade, para a grande maioria dos casos, acho que é tudo isso que a gente conversou ao longo da live, né? Se preparar para o parto, né? Saber o que é proibido, né? Profissionais, fóruns, acho que é por aí. Sim, por isso que é bem importante aproveitar bem do pré-natal, né? Das perguntas, de tirar o máximo de informação possível daqueles profissionais que estão te atendendo antes, né? Nesse período todo, porque às vezes não vai ser o mesmo profissional que vai fazer esse parto, mas se já vem um pouco mais munida de informação, né? Talvez. Porque sempre a mulher vai ter que autorizar, né? Então, assim, qualquer procedimento que vai ser feito tem que ser conversado, explicado por que vai ser feito. Então, quanto mais informação a mulher tiver, melhor vai ser. Né? Mais ela vai conseguir argumentar e entender o que está acontecendo. Né? Sim. Mas não dá para dizer que vai conseguir todas as variáveis, assim, não tem como. Sim, porque acho que daí a gente volta um pouquinho de novo lá no início, né? É muito uma questão de uma transformação mesmo de cultura, de paradigma da própria ciência, né? Da própria academia. Então, assim, até valorizo muito esses movimentos dentro da própria academia, né? Eu sei que tu estás nessa área também, né? De trazer para discussão essas questões, até questões que ainda não são de plano assim, proibidas, como mencionaste, a questão da epísio, né, que pode ser considerado uma lesão corporal em determinados casos. Isso trazer para discussão, né, para pouco a pouco deixar de ter, talvez nos manuais, se vê que isso não é mais necessário, né? Isso é um movimento de uma construção muito maior do que a própria questão ali do ato, né? Do momento que está acontecendo. Então, acho que essas discussões são importantes para isso, né? Para a gente começar a transformar mesmo essa cultura, né? Tão, às vezes, muito tecnicista, de olhar mesmo para o ser humano de uma forma integral, né? Com esses processos que não tem reloginho, né? Que tem um momento todo de acontecer, né? Então, ter esse olhar um pouco mais... Veio a palavra humanizado de novo, mas né? É isso, né? Não tem como, respeitoso, acolhedor, né? Enfim, acho que é isso, né? E de políticas públicas também, né? Buscar essa questão para a gente não ficar à mercê de governos. Por que a gente sempre bate tanto na questão das políticas públicas, né? Porque às vezes a gente tem umas conquistas e, como a gente falava, isso vem muito de conquistas de movimentos, né, sociais. E aí a gente tem umas conquistas que elas não são bem sólidas, que às vezes muda governo e dá uma balançada, né? Então é importante isso ser firmado enquanto política pública para ter continuidade, né? A saúde integral da mulher, para isso ter uma continuidade, a gente não ficar... Independente do governo, né? Independente, exatamente. Acho que a gente já tá no finalzinho, né? Tamo, nossa, 2 minutos só, já vai acabar. Que bom que tu viu, porque eu tava aqui super entretida. Sim, eu tô cuidando. Que bom. Gente, então, se tiver alguma dúvida, vocês mandem depois no direct pra mim, pra Bruna, tudo certo. A gente vai respondendo. Bruna, muito obrigada pela aula que você deu, essa retomada histórica que é tão importante, porque é sim importante a gente contextualizar as coisas, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra te ter aqui na nossa casinha do Manual da Grávida Moderna, que vem com essa proposta, né? De levar informação para a gente tentar mudar esse cenário. Sim. Eu que te agradeço. Foi um prazer, adorei. Também não vi a hora passar, foi ótimo. Não vi. Muito bom, obrigada. O pessoal tá dando um retorno aqui pra gente. Ficou
bem feliz também de ter atendido de alguma forma. Obrigada mesmo, ficamos à disposição, né? Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu com a gente, que teve aqui, ó, 9 da noite, né? Já teve live segunda, agora quarta de novo. Vocês estão aqui firme com a gente. Obrigada, obrigada a todos. E a gente se vê, então, na próxima segunda. Tá bem? Bruna, obrigada novamente. Beijo. Tchau, Beijo, beijo. pessoal. Tchau.